chegou a fazer bastante exercícios para ver que isso aqui é um TQP, né? Um trinômio quadrado perfeito. E como é que a gente verifica que isso aqui é um TQP? Se é um TQP, a gente vai ter uma forma bem prática de resolver esta equação do segundo grau. X ao quadrado menos 4x mais 4 é um TQP. Aqui, ó, tu vai ter que escrever se ele é um TQP, ele é o quadrado de um binômio. Existe um primeiro termo A mais um segundo termo B, que elevado ao quadrado dá esse trinômio aqui. E daí, do produto notável, A mais B ao quadrado, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Quer dizer, eu tenho que identificar o A quadrado, olhando para esse termo aqui, ó, certo? Se o meu x ao quadrado é o meu A ao quadrado, então o meu primeiro termo tem que ser o elemento que seja a raiz desse aqui, ó, raiz de x ao quadrado. Nessa questão aqui, eu não estou fazendo raiz quadrada de um número para resolver uma equação. Eu estou querendo ver a letra que é elevada ao quadrado. Qual é o termo letra que é elevado, qual é a incógnita que é elevada ao quadrado da x ao quadrado. Extraindo a raiz de x ao quadrado aqui, não preciso escrever módulo de x. Eu vou dizer que é x. Observando esse último termo aqui, ó, o quadrado de um número, eu estou falando sobre o 4 aqui. Tá? 4, que número elevado ao quadrado dá 4? Tu vai ver que o teu b vale 2, ó, certo? O teu b vale 2. E esse termo do meio aqui, ó, tem que ser o mais 2ab. Então, o a está aqui, o b está aqui. Então, como é menos, então é menos 2 vezes o a vezes o b. Se eu suponho que o a é x e o b vale 2, quando eu pegar menos, por causa do sinal aqui, ó, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar menos 4x. Se fechar esse termo aqui, ó, menos 4x, então isso aqui é um TQP. Então a forma mais prática que a gente tinha visto no ano passado de verificação de trinômio quadrado perfeito era quando eu extraía a raiz desse aqui para saber quem era o A, quem era o B. E quando eu faço a multiplicação 2 vezes o primeiro pelo segundo, tem que dar esse termo do meio aqui. O que eu descubro? Na verdade, que x ao quadrado menos 4x mais 4, o primeiro termo é x, o segundo é 2 elevado ao quadrado, resulta nisso aqui, x ao quadrado menos 2. Tá? Então, vem comigo. Ó, extraindo as raízes, né? Então, olha só o que ele propõe. Ó. Ele propõe justamente isso. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Tá? Ó, x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2 mais o quadrado de 4 é 2, e daí tu enxerga quem é o primeiro e o segundo termo. Ó, primeiro termo ao quadrado, quem é o primeiro termo? X. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Tem outra forma da gente fazer isso também, certo? A gente já vai ver, ó. X menos, então tu tem o primeiro termo seria x, o segundo termo seria 2, e x menos 2 ao quadrado, então dá 0. E daí a gente resolve pela forma fatorada. Outra forma de verificar um TQP, tá? Que é a fatoração por agrupamento. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Como é que a gente transforma isso aqui? Ó? Se é um TQP, eu divido isso aqui
em duas partes iguais, tá? X ao quadrado é menos 4x, então divido por 2, menos 2x e menos 2x. Ó. Escrevi o menos 4x em dois termos iguais, ó. Menos 2x, menos 2x e mais o 4 igual a zero. Tá? Fator comum aqui, agora é agrupamento, né? Fator comum aqui, fator comum aqui. O que é fator comum aqui? X, que multiplica quem? X menos 2. Menos. O que é comum aqui para esses dois termos? 2, que multiplica, tira o fator 2 daqui, fica só o x. Mais com menos, menos, 4, tira o fator 2 do 4, 2, igual a zero. Tá? Agora, x menos 2 é fator comum para os dois termos. Ó. X menos 2 é fator comum para os dois termos. Tiro o parênteses, é fator comum para esse termo e para esse termo. Tiro o parênteses desse termo, fica x. Tiro o parênteses desse termo, fica só o menos 2, igual a zero. Isso aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 2 é a mesma coisa que x menos 2 ao quadrado, igual a zero. Tá? Mas ele utiliza esse argumento aqui para calcular. Né? Vamos ver. Ó. Ele obtém ali daquela forma prática. Só um pouquinho que vocês estão escrevendo aqui para mim e não estão me avisando. Para aí. É ao contrário. Isso eu aprendi no Domes, muito tri. Ah, tá, é verdade. Beleza. Tá? Muito bem, ó. X menos 2 elevado ao quadrado igual a zero. Ele está usando esse termo aqui, ó, para resolver. Tá? E dá para ser assim. E daí a gente vai usar o mesmo argumento, aquele argumento bonitinho, que a gente gosta. Daí pode usar das duas formas, extrair a raiz dos quadrados ali, né? E descobrir quem é o primeiro e quem é o segundo, ou fazer para o agrupamento. O que o livro, a resolução que o livro propõe? Ó, ele chega nessa forma fatorada, ele chega primeiro aqui, ó, x menos 2 elevado ao quadrado, são dois fatores do parênteses, parênteses vezes parênteses, então igual a zero. Como os dois fatores obtidos são iguais a x menos 2, as raízes da equação são dadas por x menos 2 igual a zero, x igual a 2. Vamos ver como é que... Ah, meu Deus! E assim dizemos que a equação tem duas... Opa! Por que tem duas raízes iguais a 2? Por quê? Por quê? Ele não justificou nada. Meu Deus! Não tem uma raiz só, x igual a 2? Que duas raízes são essas? Que barbaridade! Ai, ai, ai! Duas raízes iguais a 2. Muito bem, quadrado. Daí ele bota o produto notado. Tá, vamos lá, galera. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Que barbaridade. Simplesmente, né? Agora tem duas raízes, pronto. Que agora tu aceita. X menos 2 vezes x menos 2 igual a zero. Isso aqui que eu estava falando sobre fatoração. Daí eu já vou aproveitar para falar por que x ao quadrado igual a zero tem como solução x1 igual a zero, que é igual a x2, que é uma raiz dupla. Tu vai entender por que isso aqui é uma raiz dupla. Tá? Vou te dar outro argumento para entender. E lembra que eu falei para ti assim, ó. A gente vai entender que isso aqui é uma raiz dupla quando a gente vê fatoração. Olha aqui, ó. A gente tinha uma equação do segundo grau que não estava na forma fatorada. Ó. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. O que nós fizemos? Fatoramos. Quando a gente fatora uma equação do segundo grau, principalmente, nós evidenciamos as raízes. Nós vamos evidenciar as raízes. E agora tu vai tirar de letra, tu vai entender assim, ó, claro, óbvio que são duas raízes, não tinha como não ser.
tem que ser duas raízes e a raiz nesse caso aqui vai ser dupla. Todo TQP igual a zero vai ter uma raiz dupla. Todo TQP igual a zero vai ter uma raiz dupla. Tá? As raízes vão ser iguais e vão ser duplas. Lembra que a gente falou e deu risada ainda que um produto dá zero quando um dos fatores for zero. Tu lembra disso? Sim ou não? Tu lembra sim que eu sei. Tá? Não te faz de rogada que eu sei que tu lembra. Ah, tá. A minha bateria está dizendo ali que está no fim. Mas ainda bem que temos só mais uns 40 minutos de aula, daí ela aguenta até. A bateria é o carregador, né? O celular está com a carga cheia. Bom, x menos 2 vezes x menos 2 igual a zero. Um produto é zero quando um dos fatores for zero. Certo? Então, caso esse parênteses seja zero, tu vai ter x menos 2 igual a zero. Ou, o que pode acontecer? Ó, primeiro parênteses igual a zero, ou o segundo parênteses vai ser igual a zero. Ok? Resolvendo essa equação, x menos 2 igual a zero, 2 subtraindo desse lado, a primeira raiz, 2, 2 subtraindo desse lado, 2 somando do outro lado. A primeira raiz, x1 igual a 2. Resolvendo essa equação, tu vai ter x2 igual a 2. Qual é a conclusão? São duas raízes. Sim, uma para esse parênteses e outra para esse parênteses aqui, ó. Então, o que tu diz? Que x1 é igual a 2, que é igual a x2. Uma raiz, são duas raízes, é uma raiz dupla que a gente chama, porque ela vem dessa fatoração aqui. Tá bem? É raiz dupla que acontece. Então, o caso da fatoração nos mostra por que a raiz é dupla. Sim? Não? Sim. Sim. Beleza. Então agora vocês estão entendendo. Ah, mas lembra, professor, que tu disse que x ao quadrado x ao quadrado igual a zero é uma raiz dupla? Sim, porque daí agora a gente pode escrever, ó. A gente pode fatorar x ao quadrado, ó. A gente pode fatorar x ao quadrado igual a zero. Como é que a gente fatora x ao quadrado igual a zero? A gente fatora x vezes x igual a zero, né? Bom, mas se para evidenciar a raiz, eu tenho que ter uma adição, uma subtração algébrica. Bom, vamos pensar assim, ó. X é a mesma coisa que x menos zero, sim? X é a mesma coisa que... Ó, x não é igual a x menos zero? Se do x tu tirar zero, tu não vai ficar com a mesma coisa? No x? X é a mesma coisa que x menos zero. Ok. Então aqui, ó, x ao quadrado igual a zero. Então, ao invés de escrever x, eu vou escrever x menos a sua raiz. Vezes esse x, a mesma coisa, x menos a sua raiz. Daí isso aqui dá igual a zero. Quando é que um produto dá zero? Quando um dos fatores for zero. Ó, então, para o primeiro parênteses ser zero, x menos zero, x1 igual a zero. Zero mais zero, zero. Ou o segundo parênteses é zero. x2, zero mais zero, zero. x1 igual a zero, que é igual a x2. Claro que o método da fatoração, ele não é uma prova que a raiz é dupla. Eu não estou provando nada. Eu só estou te mostrando um argumento, tá? Assim, ó, plausível de que a raiz é dupla, porque a gente consegue escrever x ao quadrado na sua forma fatorada, assim, evidenciando as raízes, tá? Olha só. Presta atenção no que eu tenho para te falar, que isso é importante. A forma fatorada é maravilhosa para tu enxergar as raízes,
certo? Vamos generalizar a expressão. Se tu tiver uma expressão do tipo x, pensa num trinômio qualquer, não precisa ser num TQP, tá? X menos, eu vou usar raiz 1, vezes x menos a raiz 2. Se isso aqui for igual a zero, se eu escrevo um trinômio na forma fatorada, eu posso escrever ele desta forma aqui, ó, x menos a raiz 1, x menos a raiz 2 vai ser igual a zero. Por quê? Por que eu evidencio as raízes? Porque as raízes vão estar aqui, ó, R1 e R2 são as raízes. Quer ver? Ó? X menos a raiz 1 é zero, ou x menos a raiz 2 é zero. Resolvendo isso aqui, ó, x1, eu tenho menos raiz 1 desse lado, mais raiz 1 do outro lado, tá? E aqui, menos raiz 2 desse lado, do outro lado, mais raiz 2. Então, as raízes de uma equação do segundo grau, isso aqui não é uma equação geral do segundo grau, eu teria que ter um coeficiente multiplicando aqui, mas só para tu entender que a forma fatorada vai ser raiz 1 e raiz 2, ó, R1, x1 igual a raiz 1, x2 igual a raiz 2. Ah, professor, muito confuso isso daí que está me falando. Não é confuso nada. Olha, presta atenção. Olha aqui, ó. Se uma equação do segundo grau eu consigo transformar ela nesse formato aqui, ó, tu já sabe, as raízes são 2 e 3. Por quê? É x menos a raiz 1, x menos a raiz 2. Ah, tá, mas e se eu tiver assim, ó, professor? X menos 2 vezes x mais 3. Bom, é x menos a raiz 1, vamos chamar de x1 a raiz 1. Ó, a raiz 1 é 2 e a raiz 2. X menos a raiz 1, porque menos dá mais. Então a raiz 2 vai ser menos 3. E é simples, né? Ó, iguala isso aqui a zero. Iguala isso aqui a zero. X não tem que ser 2? Ó, 2 menos 2, 0. Iguala isso aqui a zero. O x não tem que ser menos 3? Menos 3 mais 3 não vai dar 0? Então, a raiz 1, eu botei como R1, R2, eu poderia ter colocado ó, o x1 ou o x2. Então, se eu tiver um trinômio quadrado, um trinômio qualquer e consigo fatorá-lo, tá? Se eu consigo fatorá-lo, eu consigo enxergar as raízes da tua equação. Em geral, uma equação do segundo grau, de forma fatorada, ela vem nesse formato aqui, ó. Um coeficiente A, x menos a raiz 1, que a gente vai chamar de x1, vezes x menos a raiz 2, que a gente vai chamar de x2, igual a zero. Tá? E por que a gente vai ver essa forma fatorada aqui? A gente vai ver essa forma fatorada de escrever uma equação do segundo grau, não só para identificar as raízes, mas para observar algumas propriedades das raízes. A gente vai ver propriedade de soma das raízes, a gente vai ver propriedade do produto das raízes. Olha só que legal aqui, ó. Conservando o A aqui, ó, já vou adiantando para vocês, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos x2, menos x vezes x2. Menos x1 vezes x, menos x vezes x1. Menos com menos, mais x1 vezes x2. Vou botar x1 vezes x2. x1 vezes x2. Tudo isso igual a zero. Então, o A, que tu vai multiplicar aqui, ó, vou abrir um colchete, é esse x quadrado. Esses dois termos aqui, ó, tem fator x aqui comum, certo? Então, eu vou botar menos x em evidência. x1 eu vou escrever primeiro, mais o x2. Por que mais o x2?
porque eu estou colocando menos em evidência, ó. Menos x vezes x1, menos x1, menos x vezes x2, menos x2, mais x1 vezes x2, isso vai ser igual a zero. Olha aqui, ó, x1 mais x2, soma das raízes, x1 vezes x2, produto das raízes. E a gente daqui um pouco já vai chegar nessas propriedades aqui, tá? A fórmula fatorada vai nos dar tudo isso. Gente, só um parênteses eu abri aqui bem rapidinho. Não fica queimando o teu neurônio assim, eu não entendi nada. Calma aí, calma aí. Tu acreditou em mim quando eu falei lá, quando eu te falei assim, né? Ó, a raiz dupla a gente vai entender quando for fatorada, quando a gente vê a forma fatorada da equação do segundo grau. Tu entendeu ali, x menos 2 elevado ao quadrado igual a zero, que o x, o 2 era raiz dupla, porque a gente fatorou. Daí eu expandi para x2 igual a zero, né? A gente fatorou também e eu te mostrei. Tu aguardou até aquele momento. Eu já tinha te antecipado e tu aguardou até esse momento, na verdade, e entendeu qual é o próximo passo na fatoração. Vai ser isso aqui. Não te preocupa, a gente vai chegar lá, tá bem? Não fica ansioso antes do momento. Eu só gosto de ir antecipando para vocês. Tá? Não te preocupa que a gente vai chegar lá. A soma das raízes, o produto das raízes. Lembra disso, Osana? Ó, beleza, vamos lá. Então tá. Então tu pode ver os dois fatores. Agora veja uma maneira de resolver a equação 3x ao quadrado. Deixa eu botar aqui para vocês. 3x ao quadrado mais 36x mais 108 igual a zero. Olha só. Dividimos os dois membros por 3. Tá? O que ele fez aqui? Ó? Ele observou cada termo aqui, ó, tem fator 3. 3x quadrado tem fator 3, 36x tem fator 3, 108 tem fator 3, 0 tem o fator 3. Então, se todo mundo tem o fator 3, eu posso dividir tudo por 3. Tá? Toda a equação, isso só vale se eu fizer para toda a equação, né? Não é para um trinômio. Se eu tiver só o trinômio, não tiver uma igualdade igual a alguma coisa, não dá para fazer, tá? Então tá, ó, x ao quadrado, ele toma 12x como 2 vezes o primeiro pelo segundo, e 36 ele enxerga como quadrado de alguém. Só deixa eu tentar exemplificar o que ele está fazendo aqui. Ao invés de x ao quadrado, seria bom ele fazer assim, ó. Ao invés de x, identificar quem é o número que está sendo elevado ao quadrado. Não vai fazer muita diferença, tá? Mas só para tu entender, ó. É o x que está sendo elevado ao quadrado. Ó. Então, o primeiro termo seria o x, depois mais 2 vezes, ó, o primeiro termo. E de onde é que vem o segundo? Vem da raiz desse número aqui, ó. Tu escreve o 36 como 6 ao quadrado, ó. 6 ao quadrado. Então, o primeiro termo seria x, o segundo termo seria 6. Ó, extrai a raiz de x ao quadrado, tu descobre o x. Quem é que está sendo elevado ao quadrado? Extrai a raiz do 36, tu descobre o 6. Tu descobre quem está sendo elevado ao quadrado. E esse termo do meio aqui, ó, vai ter que fechar com esse aqui, ó, com 12x. Ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo que tu descobriu, dá 12x. Vamos ver de novo aqui, ó, isso aqui, ó, num outro formato, para tu não te perder. Isso aqui é retomada do ano passado, tá bem? x 12 e 36, só um pouquinho. Ó. x2 mais 12x
mais 36. Eu não vou botar igual a zero, eu só quero transformar isso aqui no quadrado de um binômio, tá? Então eu não sei se isso aqui é um TQP, mas para ser um TQP, o que eu faço? Extraio a raiz aqui, ó, lembra que eu fazia? Então, vamos fazer assim, ó. O A é igual a raiz do x quadrado. E como é só de letra, que eu estou falando, como é só de letra, não precisa botar módulo. Então, o meu A vai ser o x, porque eu quero escrever isso nesse formato aqui, ó. A, observa o sinal mais aqui, mais um B elevado ao quadrado, tá? Então, eu pego esse termo aqui e extraio a raiz para descobrir quem é o A. Para descobrir quem é o B, eu pego esse termo aqui, ó. O B vai ser a raiz quadrada de 36. O B vai ser 6. Eu suponho que o A vai ser x e o B vai ser 6. Daí eu escrevo aqui. Desenvolvendo esse produto notável, eu tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu tenho que verificar se 2AB realmente vai dar esse 12x aqui. Quem é que eu supus? Bom, o 2 está aqui, ó. 2 vezes o A. O A vale x e o B vale 6. Bom, 2AB, 2 vezes 6, 12x. Eu suponho que o A, ao invés de falar A, eu vou chamar o A de primeiro termo e B de segundo termo. Acho que fica melhor, tá? Eu suponho que o meu primeiro termo é x. Eu suponho que o meu segundo termo é 6. Então vamos ver o termo misto, porque ele mistura o primeiro com o segundo termo, ó. O dobro do primeiro com o segundo. Vamos ver com as suposições que eu fiz, ó. O primeiro termo é x, o segundo termo é 6. 2 vezes o primeiro pelo segundo é 2 vezes o x vezes o segundo, que é 6. 2 vezes x vezes 6, 12x, fecha esse termo, é um TQP. Tá? Então, se é um TQP, se é um trinômio quadrado perfeito, e lembra, né? E lembra que tu pode dividir isso aqui em duas partes iguais, 6x mais 6x, e usar o agrupamento, tá? Se é um TQP, então eu tenho o quadrado do binômio x mais 6 elevado ao quadrado igual a zero. Olha aqui, ó. X mais 6 vezes x mais 6 igual a zero. Daí dá uma raiz dupla. X mais 6 igual a zero. Ou o outro parênteses, que também é x mais 6, vai ser igual a zero. x1 igual a menos 6, ou x2 também igual a menos 6. x1 igual a 6, que é o x2, eu tenho uma raiz dupla. Tá? As duas raízes. Logo, a equação tem duas raízes reais iguais a menos 6, tá? Deixa eu te falar outra coisa. Deixa eu apagar aqui, tá? Que essa resolução tu tem ali no livro. Então, uma completa quando tu tem um TQP. Olha só. Elevado ao quadrado igual a zero. Aqui vale, ó, raiz de x mais 6 elevado ao quadrado igual a raiz de zero, raiz dos dois lados. Aqui tu vai ter módulo de x mais 6 igual a raiz de zero, zero. Daí tu vai chegar no mesmo resultado, x mais 6 igual a zero ou x mais 6 igual a zero. Não tem mais zero ou menos zero, tá? Então, x1 igual a menos 6, x2 igual a menos 6. Tu tem duas operações. A forma fatorada é que nos indica essas duas raízes.
Logo, a equação tem duas raízes reais e iguais. Muito bem. Olha, vamos determinar as raízes da equação de 4x2 mais 12x igual a menos 9. Vamos ver aqui então. Outro exemplo, que parece ser um trinômio quadrado perfeito. Primeira coisa que o livro nos conta. 4x2 mais 12x menos 9, ele passa esse menos 9 para o outro lado para deixar na forma geral. Tá? Então, ó, 4x ao quadrado mais 12x mais 9 igual a 0. Ok? Ó, o A, ele supõe que é o 2x. Ó. Raiz de 4x ao quadrado, ele diz assim, ó, raiz de 4x ao quadrado é 2x. Né? Porque 2x ao quadrado, 4x. Raiz de 9 é 3. Tá? Então, 3 elevado ao quadrado dá 9. 2x elevado ao quadrado dá 4x. Então, ele escreveu esse termo como quadrado de alguém, escreveu esse termo como quadrado de alguém. Esse alguém aqui é o que eu chamo de primeiro termo, e esse alguém aqui é o que eu chamo de segundo termo. A gente tem que ver se esse termo aqui, ó, vai fechar com o dobro do primeiro pelo segundo. Olha aqui, ó, sinal mais aqui. Primeiro termo 2x, segundo termo 3. 2 vezes 2x dá 4x, 4x vezes 3 dá 12. X, fechou esse termo, é um TQP. Daí tu tem essa expressão aqui. Tu tens essa expressão aqui, 2x mais 3 ao quadrado igual a 0, tem o parênteses duas vezes, né? O que quer dizer esse parênteses aqui, ó? É menos 3 dividido por 2. 2 vezes menos 3 dividido por 2, mais 3 vai zerar. Então a raiz dupla é menos 2, menos 3 meios. Ó. As raízes dessa equação do segundo grau serão dadas por 2x mais 3 igual a 0 ou 2x mais 3 igual a 0. Né? 2x, o mais 3 do outro lado menos 3, o 2 multiplicando, 2 dividindo. x1 igual a menos 3 meios, x2 igual a menos 3 meios. Duas raízes iguais. Que barbaridade. Então, o que o livro fez aqui na resolução de equações completas? É um caso muito particular de completa.